E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o tecido sanguíneo. Na aula passada a gente falou do tecido hematopoético, aquele tecido produtor, né, aquele que fabrica o sangue. A gente viu a etimologia da palavra, a origem da nomenclatura, então a gente já está mais habituado, né? Então a gente vai fazer uma revisão agora sobre o tecido sanguíneo, tá? Para quem está acompanhando aí as imagens do PowerPoint, vocês estão percebendo que o PowerPoint ele está em espanhol, tá? Porque eu já usei esse PowerPoint para dar uma aula em espanhol, então eu acabei que eu não mudei, então não se assustem. Para quem está olhando no Brasil ou em algum país que fala português, mas tudo bem, vamos refletindo. A nossa intenção aqui não é memorizar nada, tá? Quando a gente fala sobre o tecido sanguíneo, tá? Geralmente é meio estranho, porque no senso comum, as pessoas falando na rua, o conhecimento que se tem do sangue, ele é muito antigo, né? A gente sabe que o sangue sempre representou na história da humanidade uma vitalidade, né? De tanto que as primeiras teorias formuladas dentro da medicina, a gente sabe a teoria, por exemplo, o moral do Hipócrates, né? Tinha o sanguíneo, aquele que tinha uma grande vitalidade, ele era proativo, ele era enérgico. Então o sangue ele sempre representou algo, né, para purificar. Muitos animais eram sacrificados porque o sangue vinha para lavar os pecados e etc. Então existe uma representação simbólica dentro da sociedade do sangue. Mas quando a gente vai estudar no âmbito mais científico, a gente vai ver que o sangue ele é um tecido. Tá? Por que ele é um tecido? Porque ele é um conjunto de células, tá? Que são da mesma espécie e elas vão coexistir para uma determinada finalidade. E esse nosso tecido sanguíneo ele é especial, tá? Porque ele tem uma matriz extracelular, ou também chamado um líquido intersticial, ou seja, um líquido que banha as células, está entre as células, líquido. Então ele tem uma característica líquida, por isso que ele é fluido. Tá? Ele está dentro dos vasos e ele está sendo fluido. Mas ele é um tecido conectivo ou conjuntivo especial. A gente já viu que existe o tecido conectivo propriamente dito, que é o denso, o areolar, o laxo. São aqueles, né, que estão, por exemplo, na hipodermis, na dermis, melhor dizendo, hipodermis é o tecido adiposo. Mas ele é um tecido, esse então é um tecido conectivo especializado, tá bem? A gente tem outro tecido que é um conjunto de células que não tem uma matriz extracelular líquida, ele tem uma matriz extracelular sólida, que são os ossos, é um tecido conectivo especializado ósseo, tá? Então ele é totalmente diferente do tecido sanguíneo. Já entendendo isso aí, a gente vai passar para as próximas questões que a gente pode raciocinar. Nós sabemos que cerca de 60% da nossa composição corporal é formada por água, tá bem? Só que essa água ela não está na sua maior parte dentro do sangue, ela está em compartimentos. Então existem compartimentos intracelulares, que vão ter uma grande porcentagem de água, compartimento intersticiais, que estão entre essas células, que também tem bastante água, e compartimento intravascular, que vai ter uma porcentagem menor, tá? Então, uma pessoa de 70 quilos tem em média 4,5 a 5 litros de sangue, tá bem? Então, o sangue ele vai conter determinadas substâncias importantíssimas para a conservação da vida, para a nossa homeostase, para a manutenção das condições dentro do organismo. Tá bem? Então, muitas vezes, algumas patologias que a gente pode ver na clínica, elas estão associadas ou à deficiência de componentes do sangue ou excesso. Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar que clinicamente pode nos trazer um diagnóstico, porque a gente pega, por exemplo, um hemograma, né, um leucograma, o ionograma, são exames que são baratos, principalmente o hemograma, e ele nos traz uma quantidade muito grande de informações para a gente poder avaliar a situação do paciente,
para saber se ele está saudável, se ele não está, se ele está anêmico, se ele está com a glicose elevada. Então agora aos poucos eu vou falando todos os componentes que contém dentro do sangue, mas eu estou dando um contexto geral para a gente poder raciocinar, tá bem? Então assim, 55% do sangue é formada de plasma. E o que é o plasma? Tá? O plasma é uma solução aquosa, tá bem? Eu vou colocar algumas imagens aqui para a gente poder ver, que tem um tubo de ensaio retirado do livro do Ross, de histologia, a gente está vendo aqui. Então ele é uma substância líquida, aquosa, tá? Formada em sua maior parte por água, 90% água, e os 10% restante são solutos. Então a água é um solvente e os 10% solutos. Quais são esses solutos? A gente vai ver então proteínas do tipo, por exemplo, albumina, que ajuda a manter a nossa pressão osmótica, ou coloidosmótica ou oncótica. São pressões diferentes, na realidade a osmótica é diferente da coloidosmótica. Mas vocês podem pesquisar depois, aí não vou me ater a esse tipo de explicação agora. Então, as globulinas, as imunoglobulinas, que nós já tratamos em outros vídeos, né? A gente falou no vídeo do Prêmio Nobel, para quem acompanhou aí, dos anticorpos, mas eu vou desenvolver isso em um vídeo futuro aqui, com mais calma, mas eu só estou mencionando que dentro do sangue a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar proteínas transportadoras de hormônios, que são as globulinas, tá? As globulinas, elas transportam diversos hormônios, como a testosterona, como a aldosterona, e vários hormônios que têm uma natureza, tá, derivada do colesterol, ou seja, eles são apolares. A água é polar, então eles não conseguem ser transportados, eles precisam de uma proteína para transportar eles, tá bem? Então isso aí, tudo isso que eu estou falando é o plasma, mais a glicose, que a gente tem que saber que mais ou menos entre 90 a 110 mg por decilitro é o normal para a gente encontrar o paciente, para a gente poder diagnosticar se ele tem diabetes, se ele está hipoglicêmico, se ele está hiperglicêmico, se ele está normoglicêmico e etc. Tá? Então o sangue ele é muito importante para a gente diagnosticar todos os pacientes que chegam até os hospitais, chegam até o médico para ele poder começar uma avaliação, tá bem? Então assim, esse é o componente plasmático, tá? Então como que acontece isso aqui? Só para uma curiosidade, que os laboratórios eles coletam, eles colocam numa máquina de centrifugação, e aí esse tubo de ensaio ele é girado em uma alta velocidade, e a gravidade faz com que os elementos mais pesados, no caso os eritrocitos, as células vermelhas aqui, elas fiquem no fundo, e os componentes mais leves fiquem na superfície, fiquem na parte mais superior, tá? E então fica dividido em fases. E 45% são os nossos glóbulos vermelhos, que agora a gente vai falar um pouquinho mais específico deles. E apenas 1% são as plaquetas e leucocitos, tá? Ou células brancas. Vamos falar um pouquinho dos glóbulos vermelhos em si, tá? Isso aqui é chamado também de hematocrito, que é a contagem das células, são os glóbulos vermelhos em relação ao sangue, em relação ao plasma, tá? Então a gente está vendo aqui imagens ilustrativas. Passando para a próxima, a gente falar dos glóbulos vermelhos, tá? Ou hemácias, ou eritrocitos, tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Ela é a principal célula, então a gente viu 45% do tecido sanguíneo. Eles têm um formato aqui que a gente vê nessa figura aqui, ó, de um disco, tá? Então ela é uma forma mais esférica, e a gente diz que é bicôncavo, porque ele tem uma concavidade aqui na sua porção mais central e no outro lado também, então ele tem duas concavidades. Então ele é bicôncavo, isso é para melhorar a sua superfície de amplitude, aproveitar mais essa célula, porque ela está cheia de hemoglobinas, por isso mesmo ela não tem núcleo, então ela é anucleada, ela só possui um espaço aqui para transportar hemoglobinas, que a gente vai ver agora com mais detalhes. Aqui tem uma figura mostrando as hemoglobinas. Então, o que acontece é o seguinte: por milímetro cúbico, a gente vai ter cerca de 5 milhões. Tá? Eu coloquei 5 milhões, mas
nos laboratórios, vocês vão ver que o homem tem uma quantidade de eritrocitos diferente da mulher, tá? E a criança tem uma quantidade de eritrocito diferente de um adulto, e o adulto tem uma quantidade diferente de um idoso, e assim por diante. Então é assim que funciona, a gente não pode avaliar todo mundo como se fossem as pessoas tivessem as mesmas condições, a mesma idade, isso não acontece. Então eu coloquei 5 milhões para ser uma referência, mas não é bem por aí. A principal função dos glóbulos vermelhos é relacionada ao transporte de oxigênio até os tecidos. Então, quando a gente respira, o ar passa pelo nosso trato respiratório, né? Passa pelas vias nasais, pela faringe, vai passar pela traqueia, passa até os brônquios, os bronquíolos, até chegar aos alvéolos, né? E nos alvéolos acontece o processo de hematose, que é o processo de troca gasosa, né? E aí o que vai acontecer? O oxigênio vai se difundir até os capilares pulmonares e ele vai entrar dentro do sangue e vai entrar dentro da nossa célula, que é o eritrocito, tá? Que são as hemácias. Dentro das hemácias vão existir proteínas que são do tipo quaternária, tá? Então são 4 cadeias, 2 betas e 2 alfas, tá? Que possuem grupo hemo com ferro. Essas hemoglobinas, por sua vez, têm uma grande afinidade com o oxigênio. E se elas têm uma grande afinidade com o oxigênio, elas vão se ligar, vão se unir. Eu não quero entrar nesse mérito agora exaustivamente, falar de maneira profunda, porque eu precisaria de um outro vídeo para falar sobre a curva de dissociação da hemoglobina e outras coisas que não vem ao caso, mas eu só estou mencionando as funções e a importância dessa proteína e dessa célula também para o nosso organismo. Então ela vai levar até os tecidos, e nos tecidos vão existir componentes tais como os próprios hidrógenos, tá? Então o pH no caso, ou a própria temperatura, ou o potássio, né? O potássio seria para outra questão, não seria tanto, seria mais para vasodilatação, não tem tanto a ver com a dissociação da hemoglobina. Então assim, em suma, em resumo, dá para dizer que chega até os tecidos e essa afinidade diminui. Quando diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, ela é liberada para os tecidos, e nos tecidos o oxigênio vai e faz toda a sua função, né, participa do metabolismo aeróbico, ou seja, dependente de oxigênio. Então vocês vão lembrar de todas aquelas vias, né? A via glicolítica, descarboxilação oxidativa, ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, tudo isso vai ter a participação do oxigênio, tá? E o produto final dessa via, dessa cadeia respiratória, vai ser o dióxido de carbono, que é um gás que, quando está em excesso no nosso sangue, ele provoca uma acidificação do sangue. A gente sabe que o sangue ele tem que ter um pH ótimo, assim como todo o nosso organismo. Em determinadas regiões a gente consegue viver com um pH mais inferior, né, com um pH mais ácido, tais como o estômago. A gente pode ver também no canal vaginal, também é uma outra região onde existe uma acidificação até por proteção. Mas no sangue, nos nossos líquidos corporais, geralmente esse pH é levemente alcalino, levemente básico, de 7,35 a 7,45. E quando o dióxido de carbono, tá, o gás carbônico, ele se acumula nos tecidos, ele se une à molécula de água, tá? E ele forma um composto que é chamado de ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia, tá, em hidrógenos por um lado e por outro lado bicarbonato. Quando esse hidrógeno se acumula, o pH se acidifica, então pode levar a uma acidemia ou acidose, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito, geralmente vai ser falado como uma acidose ou acidemia respiratória, porque foi causada pelo componente respiratório. Mas eu estou mencionando mais o tecido sanguíneo. Eu acredito que até estou dando informações que não vêm ao caso agora, porque elas dependem de outras explicações
químicas que eu posso fazer em outros momentos, mas agora o vídeo vai ficar muito extensivo. Então a gente viu a importância desse tecido. E vale mencionar que essa célula é tão especializada que ela não possui organelas e nem as mitocôndrias. Por que ela não tem mitocôndrias? Porque, veja bem, imagina se as hemácias tivessem mitocôndrias aqui, elas iam utilizar esse oxigênio, iam consumir esse oxigênio e os tecidos não iam conseguir ter o oxigênio para poder fazer as suas reações químicas. Tá? Então, o que essa célula fez? Ela se especializou e ela tem um metabolismo do tipo anaeróbico. Vocês lembram bem daquela via glicolítica anaeróbica, aquela que gera lactato como seu produto final, que a glicose forma piruvato, e depois tem uma reação onde o piruvato forma lactato? Então, ela usa um tipo de metabolismo anaeróbico para ela não consumir o oxigênio e poder levar. É como se fosse assim, olha bem, é um caminhão, tá? A hemácia, ela é um caminhão que ela leva na sua caçamba, leva não sei se é a caçamba que se fala, no seu vagão, ela leva comida, por exemplo. Mas imagina se essa comida que tem que ir até o supermercado, o pessoal que está transportando, ele começasse a consumir, chegaria no mercado pela metade. Então o mercado não poderia abastecer, as pessoas não poderiam comprar e assim por diante. Então o que acontece? Existe uma política dentro da hemoglobina que ela não consome esse oxigênio. Tá bem? Então acho que deu para a gente poder entender. Existe várias patologias relacionadas com a diminuição, com o aumento das hemácias, tá? E também da hemoglobina, quando ela está em excesso, o tamanho da hemácia, do eritrocito, e algumas patologias relacionadas à forma, tá? Como anemia falciforme, entre outros. Agora, indo para a nossa série branca, né, os leucócitos, eles já não têm mais nada a ver com esses transportes que nós estávamos falando da cadeia respiratória, eles não têm nada a ver com transporte de gases em geral. Eles estão relacionados mais à resposta imunitária, tá? Que a gente vai falar nos próximos vídeos de maneira muito mais detalhada. E eles representam apenas 1% do volume sanguíneo. A gente viu o hematocrito ali, né? O hematócrito. Eles representam então apenas uma pequena parcela desse sangue, junto com as plaquetas. E a gente vai ver que num valor absoluto vai ter apenas 7.000, 10.000 por milímetro cúbico, principalmente dos leucócitos, né? Dos linfócitos, melhor dizendo, perdão, dos linfócitos. De outras células vão ter outros valores. E a gente subdivide esses glóbulos brancos em duas espécies, aqueles que têm grânulos, né, grânulos ou granos, depende da bibliografia, de como vocês dizem aí, ou daqueles que não têm, dos que têm e os que não têm. Então aqui nesse prefixo A aqui, quer dizer, é uma negação, então célula que não tem grânulo e célula que tem grânulo, tá bem? Esses grânulos específicos são fosfatosas alcalinas, são diversas enzimas que provocam a proteólise ou outro tipo de quebra, né, a lises, e também participam de sinalizações, de quimiotaxia e etc. E também a gente pode classificar por outra questão, por uma questão morfológica, tá? Eu vou dizer uma sigla aqui para vocês, que fica mais fácil da gente lembrar, aqueles que têm grânulos ou não. Os granulocitos são a NBA. É um pouquinho diferente, mas é neutrófilo, tá? Os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, tá? E aqui os agranulocitos, os que não têm grânulos, são os linfócitos e os monócitos. Eu vou mencionar brevemente, porque eu quero fazer um vídeo, né, o próximo vídeo específico sobre todas essas células de uma maneira mais detalhada, para o vídeo não ficar muito longo e vocês poderem absorver melhor o conteúdo. Mas antes de eu falar, morfologicamente existe uma diferença entre os granulocitos e os agranulocitos, tá? O núcleo delas, quando a gente olha,
algum deles, eles têm a sensação de que são mais de um núcleo. Tá? Existem células no nosso corpo que têm mais de um núcleo, são aquelas células nucleares ou nucleadas. Por exemplo, a célula muscular esquelética estriada, vocês podem colocar aí no Google, tá? Célula muscular esquelética estriada, ela é uma célula cilíndrica, alargada, multinucleada, ela tem vários núcleos na periferia dela. Não é o caso dos eosinófilos, dos basófilos e dos neutrófilos. Por mais que pareçam, a gente olha que, mas tem 2 núcleos, né? A gente está com material genético aqui, mas na realidade isso quer dizer que ela tem forma de vários núcleos. Então ela muitos, né, ou alguns, morfo, forma, nuclear. Então ela tem forma de vários núcleos, mas ela só tem um núcleo na realidade. Esses núcleos, o que eles apresentam aqui? Estrangulações ou lugares mais estreitos e lugares onde tem mais concentração do material genético. Tá? Então isso quer dizer que existe apenas um núcleo, mas ele tem forma de ser vários. Já esse aqui, ele é monomorfo nuclear ou monolobulado, ele só tem um lobo, tá? Ele não tem vários lobos, aqui tem 3, por exemplo o neutrófilo tem 3, o eosinófilo nessa figura tem 2, isso pode variar, cada corte histológico pode vir em células com formato diferente, isso aí é variável, tá bem? Então, enquanto a função, eu vou deixar para o próximo vídeo, né? A gente vai ver que quando, por exemplo, os neutrófilos estão aumentados no nosso sangue, geralmente, até vou passar para o próximo slide, que são os valores do leucograma. Esses valores aqui, eles variam muito de laboratório, de referência, tá? Geralmente aqui, por exemplo, são de 35, de 25 a 30 os linfócitos, os monócitos de 5 a 8%, os eosinófilos. Bom, eu não vou entrar no mérito porque vocês têm que ver na bibliografia de vocês. Então o que eu posso mostrar aqui para vocês é que os neutrófilos, quando eles estão mais elevados do que o normal, e geralmente a gente vai encontrar os neutrófilos na média de 65%, 68%. Quando eles estão muito elevados, eles indicam alguma coisa, alguma desordem no organismo, ou alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma infecção bacteriana, parasitária, pode ser uma infecção viral. Então na próxima aula a gente vai ver quando que isso acontece. Os linfócitos, geralmente 25 a 30%, quando eles estão aumentados, quando eles estão diminuídos. Tá? Os monócitos o mesmo, os eosinófilos e basófilos a mesma coisa, eles sempre vão indicar alguma coisa, se é uma infecção parasitária. E uma coisa que vale mencionar antes da gente passar para a próxima aula, né, e eu encerrar o vídeo, é que os linfócitos eles têm uma semelhança muito grande com os neurônios, né? Porque eles são células que lembram das coisas, eles têm memória. É uma característica do sistema imunológico que, compartida com o sistema nervoso, eles conseguem registrar informações e permanecerem por um largo tempo com aquela informação. Então isso é uma das grandes bases do mecanismo de funcionamento das vacinas. Por isso que o nosso corpo consegue lembrar dos agentes patógenos e a gente consegue combater eles com mais facilidade. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, que vocês possam usufruir o material, possam degustar também o conhecimento, para a gente não ficar decorando de maneira robótica. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários. Se puderem, curtir e principalmente se inscrever no canal para apoiar a gente poder juntar mais pessoas que estão interessadas em estudar. E sei lá, vocês coloquem aí nos comentários, compartilhem. Obrigado a todos e nos vemos em breve. Um abraço.